Esse homem foi perseguido à noite por uma criatura metálica com olhos de fogo. Olá, pessoal! O que era para ser uma simples e tranquila expedição de caça na Floresta Nacional de Tahoe, na Califórnia, se transformou em uma das noites mais perturbadoras já registradas pela Força Aérea dos Estados Unidos. Em setembro de 1964, Donald Schramm, então com 28 anos, partiu com 2 amigos para um fim de semana de caça nas redondezas da pequena comunidade de Cisco Grove. Funcionários da empresa Aerojet, especializada em propulsão de foguetes, os 3 homens tinham experiência em ambientes selvagens e estavam preparados para lidar com os desafios de uma floresta densa e isolada. Antes de se separarem para buscar presas em áreas diferentes, combinaram que, caso alguém se perdesse e a noite caísse, deveria permanecer onde estivesse até o amanhecer, evitando os perigos de uma caminhada noturna. Essa precaução, comum entre caçadores experientes, refletia o bom senso do grupo diante do ambiente hostil e da dificuldade de localização em meio à vegetação fechada. O plano era claro: evitar riscos desnecessários e aguardar a luz do dia para retomar o caminho. Ao perceber que estava distante demais para retornar com segurança, Donald seguiu o combinado. Usando um cinto militar que levara consigo, amarrou-se ao tronco de uma árvore alta, acreditando que ali estaria protegido de animais selvagens. O silêncio da floresta, rompido apenas por sons esparsos de folhas e galhos, o acompanhava enquanto se acomodava nos galhos. A escuridão era profunda, mas Donald, acostumado com a natureza, mantinha a calma. Por volta do início da noite, uma luz incomum surgiu no céu. Diferente das estrelas, ela movia-se de forma errática entre as árvores, em silêncio absoluto. A princípio, Donald pensou que pudesse ser um helicóptero de busca, talvez acionado por seus amigos ao perceberem seu desaparecimento. Na tentativa de ser visto, desceu da árvore, acendeu 3 pequenas fogueiras e passou a acenar com os braços, chamando atenção para sua localização. Mas o que ele acreditava ser uma aeronave comum revelou algo muito mais estranho. A luz se aproximava e Donald notou que não havia qualquer som de hélices ou motores. A cerca de 50 metros, tornou-se visível um objeto de grandes proporções que pairava silenciosamente. Alarmado, ele subiu rapidamente de volta à árvore, levando seu arco e flechas. Agora, o instinto de sobrevivência começava a se sobrepor à lógica. De seu ponto elevado, Donald conseguiu observar com mais clareza o que sobrevoava a área. Era um grande objeto cilíndrico de aproximadamente 45 metros de comprimento, com um forte holofote na parte frontal. Nas laterais, 3 painéis brilhantes se abriram, liberando uma espécie de disco menor que desceu até uma colina próxima. O caçador descreveu esse disco como uma nave de reconhecimento, algo que jamais vira antes, nem mesmo em seus anos trabalhando com tecnologia aeroespacial. Logo depois da descida do objeto menor, os sons na floresta mudaram. Galhos foram quebrados com firmeza, como se algo se aproximasse deliberadamente. Donald, imóvel em sua posição elevada, observou 2 figuras se destacarem entre a vegetação. Vestiam trajes metálicos que cobriam todo o corpo e a cabeça. Os movimentos eram estranhos, cuidadosos, como se estivessem examinando o ambiente ao redor. Quando pararam diretamente abaixo da árvore, olharam para cima, diretamente para Donald. O medo se instalou com força. Antes que ele pudesse reagir, uma terceira figura surgiu. Diferente das outras, essa tinha movimentos mecânicos, aparência metálica e olhos alaranjados que brilhavam intensamente. Sua mandíbula articulada emitia pequenos estalos e sua postura era mais rígida. A criatura caminhou até uma das fogueiras acesas por Donald e, com os pés, espalhou as brasas, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Da boca do ser metálico saiu uma nuvem de gás que subiu em direção à copa da árvore onde Donald estava. Ele não teve tempo de reagir. Assim que inalou a substância, perdeu os sentidos. O desmaio foi instantâneo. Quando acordou, ainda preso ao tronco,
Percebeu que os seres continuavam por ali, observando-o. A luz da nave ainda iluminava parte da floresta, lançando sombras inquietantes ao redor. Assustado e sem saber o que esperar, Donald tentou reagir. Pegou seu arco e disparou uma flecha contra o ser robótico. O impacto provocou faíscas, mas não pareceu causar qualquer dano. Em resposta, os dois seres humanoides recuaram para os arbustos, mantendo uma distância segura. Donald então disparou mais 2 flechas, sempre mirando na criatura metálica, mas com os mesmos resultados. A estrutura daquele ser parecia ser feita de algum material impenetrável. Percebendo que as flechas não bastavam, o desespero começou a tomar conta. Donald precisava afastá-los de alguma forma. Tudo o que ele tinha à disposição era limitado e improvisado. Cada ruído na mata, cada passo ou estalo de galho fazia seu coração disparar. O frio da noite se misturava ao suor de tensão que escorria por sua nuca. Naquele instante, sua mente procurava alternativas com urgência. Foi então que ele teve uma ideia arriscada, mas que talvez pudesse dar certo. Donald arrancou o boné que usava. Um boné encharcado com graxa de cabelo, altamente inflamável, e o preparou como se fosse um pequeno coquetel incendiário. Em um movimento rápido e decidido, ateou fogo no acessório e o lançou com força na direção dos seres. As chamas se espalharam no ar, criando um clarão inesperado naquela escuridão opressora. O resultado foi imediato. As criaturas recuaram instintivamente, demonstrando algum receio diante do fogo. Era a primeira vez que pareciam afetadas por algo. Donald percebeu isso com clareza e sentiu um breve alívio, embora soubesse que aquela não seria a última investida. Os olhos alaranjados das figuras continuavam visíveis entre os arbustos, atentos, como se calculassem o próximo movimento. Mesmo assim, o gesto trouxe a Donald uma centelha de esperança. Ainda que brevemente, ele havia conseguido interromper a aproximação daqueles seres. O fogo se revelava um recurso útil, ainda que limitado. Ele sabia que precisava manter-se desperto e vigilante, pois aquela noite estava longe de terminar. O silêncio, antes natural da floresta, agora parecia o prenúncio de novos ataques, e talvez mais perigosos. A tensão era constante e cada segundo arrastava-se como se durasse uma eternidade. Donald, ainda amarrado à árvore, apertava os nós e verificava seu arco, tentando reorganizar os pensamentos. Mas no fundo, algo dentro dele sabia. Aquela noite não seria apenas longa, seria histórica. O que estava acontecendo ali não era normal, não era explicável pelos padrões que conhecia. E por mais preparado que estivesse para a natureza, ninguém o havia preparado para aquilo. As criaturas hesitaram por alguns segundos após o clarão do boné em chamas, mas logo retomaram seus movimentos com a mesma precisão fria de antes. Donald, exausto e em alerta constante, tentava reunir forças físicas e mentais para resistir ao que parecia uma tentativa de captura ou contenção. As pequenas fogueiras que havia acendido diminuíam de intensidade e os poucos galhos secos restantes não seriam suficientes para manter os seres afastados por muito tempo. Cada vez que ele acendia algo, precisava se equilibrar no alto da árvore, amarrado por cordas, usando o próprio corpo como barricada contra o medo. A madrugada parecia interminável e a pressão psicológica crescente, como se testassem sua resistência humana. Logo, a criatura metálica voltou a emitir outra nuvem de gás. Donald tampou o rosto com as mãos, prendeu a respiração, mas não conseguiu evitar a inalação. O efeito foi imediato: escurecimento da visão, perda de controle muscular e mais um desmaio. Ele acordou minutos depois, com o rosto molhado de suor frio, a garganta seca e a respiração pesada. Ainda estava preso à árvore, com os olhos ardendo e o estômago revirado. Os seres, implacáveis, continuavam ali. Ele acendeu novamente uma pequena fogueira improvisada, usando pedaços de sua própria roupa e restos das brasas anteriores, lançando mais um foco de fogo contra os seres. O único recurso que ainda surtia algum efeito. No auge da exaustão, Donald recorreu a qualquer coisa que pudesse queimar.
jogou moedas, papel, a própria bússola em chamas. O cheiro de tecido queimado misturava-se ao gás e à fumaça do mato. Em certo momento, ele acreditou ouvir sons metálicos agudos, como se as criaturas estivessem se comunicando entre si. O ambiente, antes tomado pelo som natural da floresta, agora pulsava com uma tensão anormal. Tudo parecia conspirar para mantê-lo acordado, exposto e sob constante ameaça. O tempo, naquela condição, parecia suspenso. A escuridão era quase total, exceto pelas luzes esporádicas da nave e pelas brasas improvisadas que ainda lutavam para arder. De repente, uma segunda criatura metálica surgiu, idêntica à primeira. Ambas se posicionaram próximas à árvore, uma de cada lado. Donald observava o movimento com olhos arregalados, tremendo, sem saber se o gás voltaria, se tentariam subir ou atacá-lo diretamente. As duas figuras começaram a emitir uma espécie de vibração leve, um zumbido grave que fazia os galhos da árvore tremerem. Ele percebeu um estranho brilho oscilando entre os dois seres, como se compartilhassem algum tipo de energia ou coordenação. Era uma cena absolutamente surreal. Mesmo em sua experiência com a engenharia aeroespacial, nada do que via ali fazia sentido ou encontrava paralelo com tecnologias conhecidas. Logo em seguida, uma nova e densa nuvem de gás foi liberada, dessa vez com mais intensidade. Donald tentou reagir, mas seus músculos já não obedeciam com a mesma agilidade. O mundo girava ao seu redor, as pálpebras pesavam. A última imagem que teve antes de desmaiar novamente foi dos dois seres metálicos olhando diretamente para ele, imóveis, quase como sentinelas em um ritual desconhecido. Quando recobrou a consciência, o céu começava a clarear com os primeiros sinais da manhã. A luz natural revelava as árvores ao redor, agora calmas. As criaturas não estavam mais ali. Nenhum som de metal, nenhum brilho anormal, nenhum vestígio da nave no céu. Apenas o silêncio. Donald permaneceu alguns minutos sem se mover, tentando entender se estava mesmo acordado. Olhou ao redor com atenção e só então começou a se soltar das amarras que o mantiveram preso durante toda a noite. Desceu da árvore com movimentos lentos, os joelhos falhando, e respirou fundo ao tocar o chão. O ar da manhã parecia mais denso, como se a floresta ainda guardasse o rastro do que havia acontecido. Com o corpo dolorido e a mente entorpecida pelos desmaios e pelo medo, ele reuniu forças para caminhar de volta ao acampamento. Lá, encontrou seu amigo Álvares, que também passara a noite na floresta e relatou ter visto uma luz estranha sobrevoando a região. Ambos voltaram ao local do incidente ainda naquela manhã. Encontraram marcas visíveis do que havia acontecido. Restos de roupa queimada, pinhas carbonizadas espalhadas, 2 das 3 flechas que Donald havia disparado, uma cravada em um tronco próximo, outra caída entre os arbustos. A terceira só foi localizada meses depois, durante uma nova expedição. Não havia sinais dos seres, nem marcas evidentes no solo, mas o que ele vivera era real demais para ser ignorado. A intensidade dos detalhes, o tempo que durou o encontro e a reação física que seu corpo ainda demonstrava não podiam ser fruto de alucinação ou sonho. Por semanas, Donald manteve a história restrita à sua família. Foi sua sogra quem, ao ouvir o relato, resolveu contar o ocorrido a um astrônomo de sua confiança. Esse cientista, intrigado, encaminhou a história para autoridades militares. Pouco depois, 2 oficiais da base aérea de Wright-Patterson, o capitão McCoy e o sargento Barnes, o procuraram para uma reunião fora da base. Recolheram as flechas e ouviram atentamente todo o relato. No entanto, ao final da conversa, sugeriram que talvez ele tivesse sido vítima de uma brincadeira feita por escoteiros com lanternas e fantasias. Uma explicação que Donald rejeitou com firmeza. Nada daquilo se parecia com uma encenação. Apesar do tom dúbio dos oficiais, Donald nunca sofreu retaliações diretas. Continuou trabalhando normalmente na Aerojet, mantendo discrição sobre o caso. Nunca buscou atenção pública, nem tentou lucrar com o relato. A história ganhou visibilidade apenas anos depois,
quando ufólogos passaram a estudar o chamado Incidente de Cisco Grove. A narrativa de Donald se destacou pela riqueza de detalhes e pela presença incomum de criaturas robóticas, olhos alaranjados, ataques com gás e resistência ao fogo. Elementos raros, mas relatados em outros casos complexos ao redor do mundo. Mesmo sob escrutínio, Donald nunca alterou um único detalhe do que viveu naquela noite. Céticos apontam a ausência de provas físicas definitivas e o fato de haver apenas uma testemunha como pontos frágeis. Porém, entre especialistas no fenômeno, o caso continua sendo um dos mais intrigantes já registrados pelo projeto Blue Book, conduzido pela Força Aérea para investigar relatos de objetos voadores não identificados. Donald morreu mantendo a mesma versão, sem jamais se contradizer. Sua calma, sua lógica e o contexto profissional que exigia discrição tornam seu relato ainda mais impactante. Até hoje, mais de 60 anos depois, ninguém conseguiu provar que ele inventou. E, enquanto a dúvida permanecer, o que aconteceu naquela noite em Cisco Grove seguirá desafiando a explicação racional. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.